Beleza, galera? Mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem e vai deixando seu like e se inscreve aí e compartilha, tá? Sejam bem-vindos. Vamos falar dos últimos jogos e das últimas notícias que têm acontecido nesse fim de semana no mundo do futebol. No Brasileirão, o São Paulo enfrentou o Botafogo e empatou por 1-1. O Vitória venceu por 2-0 o Internacional, que o Internacional tomou um cartão vermelho, né? O Grêmio enfrentou o Santos com a ausência de Neymar, né? E perdeu de 3-2 lá no Rio Grande do Sul, com o Santos também tomando um cartão vermelho. E o Mirassol venceu por 1-0 o Fluminense, aqui em São Paulo. Com os dois maiores do Brasil, eu diria que hoje são os dois maiores do Brasil e da América, na minha opinião. Fala o que você acha. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, com o Palmeiras vencendo por 3-0, com gols de Alan, Paulinho mandando a torcida cair em silêncio, gerou até uma briga. E o cartão vermelho do Flamengo pro Carrascal, fala aí se você acha que aquele lance foi cartão vermelho ou não, fala o que você acha. Então, mas com uma vitória do Palmeiras por 3-0, né? Uma goleada. Com o Flamengo jogando melhor primeiro tempo com o cartão vermelho, consequentemente, o Palmeiras melhorou no segundo tempo e conseguiu marcar 2 gols. O Cruzeiro enfrentou a Chape em Minas e venceu por 2-1. O Remo perdeu do Atlético Paranaense por 2-1, com o Remo tomando uma expulsão. O Corinthians inventou o Atlético Mineiro com um gol decisivo, com um gol da vitória de Zabacaria Labiati, seu segundo jogo seguido fazendo gol, com o gol decisivo para o placar fechar por 1-0 para o Corinthians. E o Vasco enfrentou o Bragantino e perdeu por 3-0. Já na coletiva de imprensa, muito questionável por o Renato Gaúcho não ter ido na coletiva, mas o diretor e o volante Thiago Mendes, que foram falar, explicaram que acharam melhor ele não ir por estar muito exposto. Indo para a Europa, com a última rodada da temporada 25-26 na Europa, na Premier League, lá na Inglaterra, o Aston Villa enfrentou o Manchester City. O Manchester City estava vencendo com o gol de Semedo, mas o Watkins marcou 2 gols para virar, com um gol do City depois sendo anulado. Então o Aston Villa venceu por 2-1. Entre Sunderland e Chelsea, o Sunderland estava vencendo por 2-0 e o Palmer fez um gol para tentar fazer alguma virada para o Chelsea. Fez o gol, mas acabou o placar em 2-1 com a vitória do Sunderland, assim deixando o Chelsea fora de competições europeias próxima temporada, fora da Conference, da Europa League e da Champions. O time que no início da temporada tinha sido campeão do Super Mundial acabou a temporada em nono, se eu não me engano, na tabela da Premier League. E o Arsenal, né, que foi campeão, jogou contra o Crystal Palace, né, em encerramento, até colocou o time reserva, mas vencendo por 2-0, tomou um gol no final de Mateta e venceu por 2-1. E depois levantou o troféu, muita festa, os jogadores do Arsenal comemoraram muito, depois foram festejar e aproveitando o título. Então a Premier League fechou assim. Erling Haaland, do Manchester City, foi o artilheiro da Premier League com 27 gols. O Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador, com batendo recorde de mais assistências em uma edição de Premier League, 21 assistências em uma edição. Batendo recorde, se eu não me engano, foi do Gerrard, acho que é. Tá, confere lá depois. Com o Davi Raya conquistando, né, a luva de ouro da Premier League, melhor goleiro da Premier League na temporada 25-26. Indo para a Espanha, na última rodada, o Real Madrid enfrentou o Atlético Bilbao, vencendo por 4-2.
E o Barcelona enfrentou o Valência com um time misto, mas perdeu por 3-1, né? O Lewandowski até tinha feito um gol, estava vencendo por 1-0, mas tomou a virada do Valência, perdendo por 3-1. Aí na Itália, tivemos o clássico de Turim, com Torino e Juventus. O Juventus estava vencendo por 2-0 com dois gols de Vlahovic, mas em dois escanteios o Torino conseguiu fazer dois gols e assim empatando o jogo e finalizando o jogo por 2-2. O Bayern de Munique na DFB Pokal, que é uma Copa lá da Alemanha, enfrentou o Stuttgart. Mas aí, né, aos 55, aos 80, aos 92 de pênalti, Harry Kane marcou, fazendo hat-trick e vencendo a DFB Pokal, mais uma para o Bayern de Munique, mais um título para o Bayern de Munique. Então, ó, vou mostrar para vocês aí a nova camisa do Milan. Eu achei bem bonita, clássica, mas muito bonita, como sempre. Clássica, como eu disse, a mesma coisa de sempre, mas também não perde seu estilo, né? Com esse vermelho e preto. E o Palmeiras contratou o zagueiro argentino Alexandre Barbosa, que vem do Botafogo. O Palmeiras, que está pegando os jogadores do Botafogo, né? Já contratou o Marlon Freitas no início da temporada, agora o Barbosa e talvez volte o Danilo, que agora está no Botafogo, né? Mas agora eu separei uns nomes, né, que vão se despedir dos seus clubes. Após essa temporada vão sair. Alguns, um aqui vai se aposentar, mas o resto vão para outros clubes. O zagueiro austríaco deixa o Real Madrid, né? Não se sabe ainda para qual time ele vai, sendo um agente livre. E o Carvajal também se despede do Real Madrid, deixando sua passagem lá, jogando praticamente a carreira inteira de profissional. O único time que não foi o Real Madrid que jogou, foi um ano por Bayer Leverkusen, também por empréstimo, então pertencia ao Real Madrid lá, e infelizmente anuncia essa aposentadoria e essa passagem linda pelo Real Madrid. O ponta esquerda Pedro, né? Ponta esquerda o atacante, que aquele lá espanhol que passou pelo Barcelona, atualmente está na Lazio e anuncia que deixará a Lazio e não falou sobre a aposentadoria oficialmente. Igual a Lewandowski, que está no Barcelona, né? Fez uma boa temporada passada, essa temporada já não estava tão bem como mas ainda assim é um dos maiores atacantes do futebol, um dos melhores, vai deixar o Barcelona. E aqui temos três do City. O zagueiro inglês Stones deixará o City, com uma passagem de 10 anos. Bernardo Silva deixará o City também, com uma passagem de 9 anos. E o maior técnico do City e um dos melhores técnicos da história, Pep Guardiola, deixará o City ao fim dessa temporada, com uma passagem de 10 anos, conquistando 20 títulos e também conquistando a primeira Champions League, primeiro Mundial do clube inglês. No Liverpool também teremos duas saídas. Andrew Robertson, lateral esquerdo escocês, deixará o clube também, o clube do Liverpool, onde foi seu principal clube e também está há muito tempo lá. E o outro que deixará o craque, tinha renovado, né, temporada passada, mas teve uma briga com o Arne Slot, então ele decidiu deixar o Liverpool, Mohamed Salah. O egípcio já confirmou e ele também deixará o Liverpool. E o Casemiro sairá do Manchester United, com a torcida pedindo muito para ele ficar, mas sairá do Manchester United, né? Talvez vá para um Inter de Miami, mas ainda não se sabe, então é um agente livre. Antes vai jogar a Copa do que confirmar qualquer coisa, tá? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!